Boa noite a todos, meu nome é Yuri Guimarães. Hoje eu vou falar a vocês sobre um assunto, os chakras ou centros de força. Meu objetivo aqui hoje é compartilhar um pouco com vocês de minha vivência sobre esse tema em minhas pesquisas, para a gente analisar, discutir um pouco referências em algumas doutrinas, filosofias, enfim, religiões, desse aspecto, desse assunto que é tão ligado à espiritualidade, à energia que a gente capta, ao nosso equilíbrio físico, mental e espiritual. Bem, em sânscrito, chakra significa roda de luz. Os chakras, eles são como cones de energia que giram em determinadas frequências, em altas frequências, e eles absorvem energias exteriores. A gente pode chamar da energia cósmica, esse campo cósmico, ou fluido universal, como cita o Espiritismo, ou prana, como fala o hinduísmo, ou chi, como se refere os japoneses. Então, esses chakras, eles são vórtices, são cones de energia, que nós temos 7 chakras principais, localizados em alguns pontos da nossa coluna vertebral. E esses chakras, eles interagem com essas energias exteriores e manifestam em nosso corpo, nos trazendo equilíbrios ou desequilíbrios. Tem uma escritora que se chama Barbara Brennan, que é uma norte-americana, ela é física, terapeuta e médium, que escreveu um livro chamado Mãos de Luz, e neste livro ela explica detalhadamente sobre chakras e sobre aura. E ela informa e coloca fotografias desses redemoinhos que são os chakras, desses vórtices. Esses vórtices de energia, eles se projetam para frente do corpo, eles estão situados, conectados em pontos da coluna vertebral, e ele se projeta para frente, um cone para frente, e o seu correspondente ao mesmo ponto se projeta para trás do corpo, com exceção do chakra básico, que se projeta para a terra, e do chakra coronário, que se abre para o alto, para o espaço. Com exceção desses dois, os outros têm uma correspondência frente e atrás. Cada chakra, ele tem uma localização determinada, ela tem uma frequência definida, que aí, por exemplo, as taças tibetanas usam essas frequências para fazer aquelas taças de ligas, de
diversos metais nobres, então eles geram aquela frequência, aquela vibração para determinados chakras. Tem aí cada chakra com a cor correspondente que usa a cromoterapia, usa essas cores para fazer os tratamentos. A gente tem também os óleos essenciais, né? Alguns óleos correspondem a determinados chakras aí nos estudos de aromaterapia. E então eles têm as vibrações próprias. Se o chakra está equilibrado, ele gira na sua frequência normal, em harmonia com todos os outros. Se há um desequilíbrio em um chakra, eles podem girar de uma forma desordenada, girar ao contrário, girar mais lento, ou também muito rápido, pode estar acelerado. Tudo isso são desequilíbrios que desarmonizam o próprio chakra e também podem desarmonizar os chakras vizinhos ou um outro chakra, que alguns chakras têm uma ligação mais próxima com outro determinado chakra. Mas vamos falar um pouco mais de como equilibrar os chakras um pouco mais para frente. Os chakras, eles são físicos e eles têm um correspondente astral. Bem, não é que o chakra ele seja físico. Os chakras ele é uma energia que está ali girando em determinada frequência. A gente pode comparar o chakra a um buraco negro. O buraco negro ele é invisível. O que a gente vê, aquela forma de espiral que a gente vê, na verdade é a luz que ele está absorvendo. Porque o buraco negro ele é tão forte, ele absorve tudo ao redor dele, que nem a luz escapa. Então o que a gente vê ali é a luz sendo absorvida. Então, para comparar um pouco, o chakra se parece com esse conceito de buraco negro. Ele absorve as energias exteriores. Só que cada chakra, cada redemoinho desse, tem outros redemoinhos internos, fazendo um agrupamento de redemoinhos, que o que se vê no final é como se fosse um redemoinho só, mas ele é constituído de vários redemoinhos internos. Cada chakra, ele além de ter essas características de vibração, de cor, ele também é ligado a uma glândula do corpo humano, como por exemplo o chakra coronário é ligado com o timo, e ele psicologicamente ele também representa um determinado tipo de emoção, como o chakra laríngeo, por exemplo, que está aqui na garganta. Ele é responsável pela expressão, não só verbal, mas de uma forma geral, uma expressão do ser humano, a comunicação. Então, os chakras também têm essas correspondências com emoções. Como eu falei, os chakras eles são físicos de uma maneira que eles estão mais ligados ao nosso organismo físico. Eles estão gerenciando ou mais envolvidos com funções físicas, digamos assim, do corpo humano. Mas há referências na literatura que a cada chakra desses que se projetam para os dois lados tem os correspondentes chakras astrais. Por exemplo, o chakra laríngeo, que é responsável por nossa comunicação de forma mais física, né? De emissão do som, de nossa expressão, tudo isso, teria um correspondente astral
para a nossa percepção de sons extrafísicos, que se chama clareaudiência. Bem, mas para visualizar o formato, a forma de um chakra, tanto físico como astral, não se vê a olho humano. A pessoa tem que ter um desenvolvimento mediúnico. Os médiuns videntes podem ver esses chakras em nosso corpo. E nesse livro de Mãos de Luz, de Bárbara Breiner, também tem imagens representando isso que eu falei, a projeção dos chakras. Segundo Bárbara Breiner, cada remoinho de energia capta a energia do corpo, do campo energético universal. Como ciclones, furacões ou água no ralo. A extremidade exterior do chakra que se projeta, ele sai do corpo cerca de 3 centímetros, interagindo, projetando-se sobre a primeira camada áurica. Na literatura esotérica, cada um dos 7 chakras tem um determinado número de pétalas. Isso a gente pode ver em figuras, em grafismos que estão aí, a gente encontra nos livros, na internet, imagens. A gente pode ver isso aí, como o chakra sacral, que é o chakra da sexualidade, que corresponde à emoção da criatividade e da sensualidade. Então, ele é descrito na literatura como 6 pétalas. Então, na literatura esotérica, cada pétala significa um vórtice, um redemoinho, que gira em determinada frequência de ressonância. E esses redemoinhos, eles metabolizam uma energia de determinada frequência. Então, basicamente, dos chakras inferiores aos superiores, quanto mais superiores, mais pétalas tem os chakras. Ou seja, eles metabolizam um maior número de energias. A gente tem 3 chakras inferiores, que é o chakra básico ou raiz, o chakra sacral e o chakra do plexo solar. 3 inferiores que estão mais ligadas às nossas energias físicas, não? A sexualidade, a alimentação. Depois a gente tem o chakra intermediário, que é o chakra coronário, que é o chakra do amor. Ele interliga os 3 interiores, que são energias mais físicas, com os chakras, os 3 chakras superiores, que estão mais ligados com a energia mais transcendental, com energias mais sutis. Não é? Ao longo da vida do ser humano, há uma tendência dos chakras inferiores reduzirem sua atividade e os superiores aumentarem a sua atividade, a sua evolução, digamos assim. E isso também a gente vê falar na filosofia grega, oriental, né? Que ao longo da vida, ao passar dos anos, a sabedoria aumenta, né? E as forças físicas diminuem. Então, tudo isso está relacionado, né? Vejam que interessante, né? São essas coisas, não vem do nada, né? Tá tudo interligado. A referência dos chakras no hinduísmo data de 600 a.C.
Os chakras, segundo o hinduísmo, eles são interligados por canais que se chamam nadis. Nadis seriam como córregos. Então, no hinduísmo, a gente tem a coluna vertebral, ela representa um canal de energia que se chama Sushumna. Ao lado de Sushumna existem outros dois canais que se chama, um se chama Ida e o outro se chama Pingala. Nessa intercepção de Ida e Pingala sobre o canal Sushumna é determinado um chakra e assim por diante os outros, ocorrem os outros. E a gente tem muito essa referência gráfica nas imagens que a gente vê, não é? Da coluna vertebral e de duas serpentes se enroscando, né, nessa coluna até o terceiro olho, né, que é o chakra da visão intuitiva, da clarividência. Então, vejam como tudo isso tem uma simbologia, né? Essas duas cobras, elas sobem, que há referências textuais que chamam de Kundalini, e elas chegam, os olhos das cobras, elas apontam para o chakra da terceira visão. Então, simbolismo é uma coisa muito interessante que a gente vê que tem tanta coisa e tanta riqueza nesses simbolismos ao longo das civilizações antigas, egípcia, né, grega, Pérsia, enfim. Né? Toda essa teoria, esses estudos que tem no simbolismo não são coisas do acaso, né? Tem referências por aí, tem estudos, que claro, é um simbolismo, é uma representação, mas tem uma literatura, tem uma consciência muito bonita, uma interpretação, né, muito bonita, muito interessante, que a gente percebe de uma outra forma quando a gente estuda e vai adquirindo esse conhecimento, né, de simbologia. Há um depoimento de Monja Coen, que uma pessoa perguntou sobre os chakras segundo o budismo. E Monja Coen falou que no budismo não tem uma referência a esses centros de força da forma que a gente vê no hinduísmo, no espiritismo, porque o budismo ele trata os chakras mais como uma totalidade do ser, como a iluminação do ser humano através muito da meditação, mas é uma conexão muito mais mental, muito mais de observação, não tem essa divisão, esse estudo separado de cada chakra no budismo. No espiritismo, os chakras não são estudados profundamente, detalhadamente, como a gente vê no hinduísmo, por exemplo. Ou como a gente vê em referências de Helena Blavatsky, que foi uma pessoa que estudou muito temas esotéricos, que viveu vários anos no Tibete, que abriu uma fundação de teosofia. Ela nasceu em 1831
e é uma referência na literatura esotérica. Então, dentro do Espiritismo não se aprofunda muito esses estudos, mas o Espiritismo usa esse conhecimento e tem alguns livros espíritas que falam um pouco sobre isso, mas a gente vê muito o Espiritismo usando essas referências de uma forma mais prática em relação à aplicação de passes, fluidoterapia. Porque para o Espiritismo, o mais importante é a qualidade dos pensamentos, é a moral, a vigilância, não é? A qualidade dos pensamentos, gerando esse equilíbrio desses chakras. O Espiritismo não estuda cada um de uma forma assim muito aguçada, porque entende que a força do pensamento e a energia que se emana através do médium ou pessoa que queira aplicar o passe com um determinado conhecimento, que o que importa é a vontade, é a determinação, é a vontade de fazer o bem. Essa ligação, esse intermédio de energias superiores com a imposição das mãos, para o Espiritismo é a coisa mais importante. Porém, a aplicação dos passes magnéticos, eles são aplicados nessas localizações dos chakras, de acordo com as mesmas localizações que sugerem o hinduísmo. Paramahansa Yogananda, que foi aí um yogi, né, da Índia, um mestre importante que a gente tem aí na história da Índia, enfim, da humanidade, que teve a sua missão de levar a Kriya Yoga para os Estados Unidos. Ele sugere um sistema de cores para os chakras diferente do sistema de cores que tem no hinduísmo. Então as cores se diferenciam. Porém, todo o conceito, as outras referências seguem praticamente iguais. Voltando à questão do espiritismo, os chakras no espiritismo está muito relacionado aos plexos do corpo humano. Plexo no organismo da gente se refere a músculo, a glândulas, a nervos. Então, o espiritismo lida dessa forma mais prática e orgânica, mas, claro, também, com certeza, espiritual, emocional, tudo está interligado. Segundo Yogananda, os 7 centros são divinamente planejados como saídas pelas quais descende a alma no corpo e pela qual deve ascender pelo processo de meditação. O despertar passa pelo caminho cérebro-espinhal. Ou seja, segundo Yogananda, a meditação é a chave da consciência. É a chave desse despertar da consciência em Deus. Como podemos perceber o desequilíbrio dos nossos chakras e também como reequilibrá-los? Bem, é possível, através do nosso autoconhecimento, das nossas percepções corporais, mentais, perceber que
algo está errado em nossa energia, que nosso equilíbrio energético está em desarmonia, em dissonância, né? A partir do momento que a gente preste atenção no nosso corpo, nas nossas vibrações, no nosso estado emocional, a gente pode perceber isso, né? Ou então através de um colega, um amigo que nos relata: olha, hoje você não parece tão bem, está acontecendo alguma coisa, né? Então, através do relato de alguma pessoa, da nossa própria observação, a gente pode perceber o estado dos nossos centros vitais. Mas quando isso também não é bem possível, também podemos recorrer a um médium, a um terapeuta, né, holístico, e alguém que possa trabalhar com pêndulos, porque as leituras pendulares, eles indicam ali o desequilíbrio dos chakras, né? Ou a percepção de um médium através de sua clarividência, da sua sensibilidade mediúnica, pode perceber e nos ajudar nessa detecção, nessa percepção do estado dos chakras. Yuri, como podemos reequilibrar, realinhar os nossos chakras? A gente pode fazer isso de diversas maneiras, cuidando e vigiando das formas de absorção de energias que interagem com o nosso corpo, que são elas: a energia telúrica, que vem da Terra, da superfície do planeta, e que a gente já comentou um pouquinho, que tem uma relação com o chakra básico, o chakra raiz, que se projeta para baixo. Então a gente capta essas vibrações também telúricas, né, da Terra. Outra forma de captação de energia é através dos alimentos. Se a gente come alimentos tóxicos, impurezas que estão muitas vezes nas carnes, em produtos estragados, a gente vai contaminar o nosso corpo, a gente vai trazer uma energia ali que não está em equilíbrio e, por consequência, vai desequilibrar o estado normal dos nossos chakras, aí nossos centros vitais. Uma outra maneira é através do ar, né? O ar que tanto fala no hinduísmo, que a gente deve respirar bem, fazer exercícios de respiração, pranayamas, que são essas energias, fluxo vital que está em toda a natureza, em todos os lugares. Então, o ar, ele é absorvido, vai para os nossos pulmões e gera ali metabolismo, oxigenação, né, que nutre nossas células, que se combinam com essas energias que vêm dos alimentos e aí promovem esse estado de saúde integral para o nosso corpo físico, energético e emocional. Cuidar da respiração, dessa energia que captamos pelo ar, é fundamental, sendo ela feita com exercícios também de yoga, com exercícios físicos, né? Com a meditação, a mentalização, com esse enfoque na respiração. Tudo isso ajuda a energizar, a manter a harmonia desses centros vitais. Outra forma muito importante é a nutrição dos nossos pensamentos. Os pensamentos positivos, equilibrados, eles geram bem-estar, né? Eles promovem o equilíbrio dos nossos chakras. Então é muito importante vibrarmos no bem, mantermos nossos pensamentos equilibrados, positivos,
né? Não dar-nos lugar à tristeza, ao abatimento, né? A gente passar pelas situações da vida tentando manter esses equilíbrios do pensamento. As dores existem, elas estão aí, faz parte da vida. Nós passamos por elas em determinados momentos e fases da vida. Mas sofrer é outra questão. O sofrimento é você prolongar a dor, né? É você entrar naquele estado e você mesmo provocar o aumento daquela dor com um sofrimento. Ou seja, é a forma que você lidar com aquilo ali. A dor existe, mas o sofrer depende de você. Então, o Espiritismo, por exemplo, ele prega muito que o equilíbrio dos chakras está relacionado com a manutenção de bons pensamentos. E isso também está em todas as doutrinas, filosofias, né? Umas mais diretas ou não, mas é o pensamento que molda tudo. Se você vibra positivamente, se você está num nível, numa esfera de vibração elevada, você naturalmente mantém ali a harmonia de todos os seus. Nem sempre a gente, sabendo tudo isso, ou fazendo essas coisas, ou às vezes a gente consegue equilibrar um determinado fator dessas possibilidades de captação de energia, mas algum fator está em desequilíbrio. A gente não consegue manter aquela harmonia, ou às vezes a gente precisa ou pode recorrer a um profissional de saúde, da medicina tradicional, ou um terapeuta holístico, ou a um médium, né? Então a gente tem a possibilidade, pode recorrer a essas medidas, a esses profissionais para nos ajudar, para nos reequilibrar, né? Quando nós não estamos conseguindo manter aquele nível energético satisfatório. Então, gente, manter o reequilíbrio dos chakras é vibrar no amor, é o autoconhecimento, é o auto-amor, aquele amor que temos para conosco mesmo, que depois podemos também expandir para todas as outras pessoas, levando uma vida equilibrada, cuidando da nossa alimentação, da nossa respiração, do ar que respiramos sempre que possamos, e estarmos conectados com a natureza, né, conectados com energias superiores, elevando o nosso pensamento e não caindo nessas manifestações de negatividade. Muito obrigado, fiquem em paz, fiquem com Deus e até breve.